espiritualidade do leigo. E aí vamos cessar a oração do Espírito Santo, né? Nós vamos tratar da espiritualidade. A palavra espiritualidade vem da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Quem puder ficar de pé, não pode ficar sentado, não tem problema. Deus nos conhece, nos escuta, qualquer posição que a gente tiver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, Rogai por nós. podem ficar sentados. Bom, na verdade, esse material aqui é um material que eu dei na Escola de Teologia sobre espiritualidade. E nós não vamos ver todos os slides, claro que não é o caso aqui. Vou apenas aproveitar alguns que são interessantes. Mas a espiritualidade cristã, católica, ela está dentro da teologia da igreja, do estudo da teologia. A teologia que a gente estuda como ciência na igreja, ela é dividida em várias áreas. A gente tem teologia bíblica, estuda mais a Bíblia. Teologia sacramental, estuda a liturgia, os sacramentos e tal. Teologia dogmática, estuda as verdades da nossa fé e assim por diante. E aí a cristologia, pneumatologia, entra dentro aí da dogmática. E a teologia espiritual. Teologia espiritual, então, é uma área da teologia. Eu coloco esta frase do Gênesis aqui na abertura, que é a revelação bíblica da criação do ser humano. São textos lindos, que agora no mês de fevereiro a gente estava lendo na missa os textos que falam da criação, segundo Gênesis. E o ser humano foi o último ser criado. Deus preparou primeiro a casa, o ambiente, que hoje a gente chama de casa comum, né, a terra. Por último, ele criou o ser mais importante. De todos os seres criados, ele é o único que Deus criou parecido com ele, a sua imagem e semelhança. Então, os outros seres são bons? Sim, porque Deus criou todo bom. Mas os outros estão abaixo do ser humano. E Deus entregou esta criação para que o ser humano cultivasse, governasse. É a teologia da criação, como a gente está vivendo também esse período na campanha da fraternidade. Então, não tem jeito da gente falar de espiritualidade se a gente não partir do dado da criação, né? E nós somos a imagem, feitos à imagem e semelhança de Deus, todo ser humano. Agora a gente vai dar um pulo aqui, que fala do programa, um pouco da bibliografia, para a gente ver um pouco da definição de espiritualidade. Aqui estão colocados como teologia espiritual. Então, quando eu escrevi, se acham que vocês não têm, e lá também, eu os convido para a gente ler junto
esta definição de teologia espiritual. Vamos lá. A teologia espiritual é uma parte da teologia cristã que estuda a perfeição, espiritualidade e vida cristãs como realidades dinâmicas, isto é, como caminhada de configuração da personalidade humana sob a ação do Espírito Santo, até essa atingir a santidade e, inclusivamente, a perfeição. Então, podemos dizer assim, qual que é o objetivo, a meta da espiritualidade, da nossa vida espiritual? A nossa meta é chegar à perfeição, chegar a atingir a santidade. Esta é a meta de todos nós. Todos, pela fé em Cristo, pelo batismo, somos chamados a chegar à máxima perfeição, que a igreja chama de santidade. A primeira leitura de hoje, quem foi à missa, do livro do Levítico, fala isso, Deus fala isso. Sede santos, como eu, vosso Deus, sou santo. Então, Deus é santo. Nós somos filhos de Deus, então nós também podemos ser santos, né? Filho de peixe, peixinho é, né? Então é isso. Então, essa espiritualidade, ela se dá na nossa vida através das nossas atitudes, isto é uma realidade vivencial, através da nossa vida de fé, que a gente vai se tornando santo, isto é, participando da santidade de Deus, vivendo a vontade de Deus. Boa noite, bem-vindos. Tem lugares ali também. Se quiser ficar juntos, ali tem duas cadeiras. Seja bem-vindo. E é isso, gente, é muito interessante, porque a gente não se torna santo depois que morre. Não, a gente vai se santificando, participando da santidade de Deus ao longo da nossa vida, por causa das nossas atitudes, da nossa vida, da vivência como discípulos de Jesus. Aí a gente vai se tornando santo, né? Depois, se um dia a gente chega na vida eterna a uma santidade tal que a igreja reconhece aqui na terra, ela proclama essas pessoas como modelos. São os que nós chamamos de santos, os santos, mas que foram pessoas iguais a nós, pecadoras como nós, mas que souberam viver então esta vida espiritual de tal forma que alcançaram a santidade de Deus. Então aqui é um pouco a definição. Aqui no catecismo da Igreja Católica, nosso catecismo oficial, a parte que trata da espiritualidade é a última parte do catecismo. O catecismo, ele está organizado em 4 partes. A primeira parte é a profissão de fé. Em quem nós cremos, né? É a fé professada. Em quem cremos. Aí ele explica o creio, é a primeira parte. A segunda parte do catecismo, esta fé que nós cremos, nós a celebramos. É a liturgia, o sacramento, é a fé celebrada. Então, primeiro, a fé professada. Segunda parte, a fé celebrada. A terceira parte do catecismo é a parte da moral cristã, que é a fé vivida. Então, esta fé que nós professamos, nós a celebramos na liturgia e nós procuramos vivenciar. A terceira parte do catecismo. E a última parte é a espiritualidade. Porque a espiritualidade é que dá alma a todas essas outras dimensões da nossa fé. Por isso que a espiritualidade é tão importante.
Então, os elementos que compõem a espiritualidade, nós vamos ver mais para frente, são vários, é uma gama de elementos que compõem a nossa espiritualidade. Mas os elementos que contêm a profissão de fé da nossa igreja, creio apostólica, são fundamentais para a fé, para a espiritualidade. Uma pessoa que não crê em Deus, o unitrino, como é que ela vai ter espiritualidade? Não tem espiritualidade. Então, aqui estão os elementos principais, básicos, essenciais da espiritualidade, que estão contidos na profissão de fé, no crer, né? Crer em Deus Pai, em Deus unitrino, crer na encarnação de Jesus, né? Quem não crê que Jesus se encarnou, veio aqui na terra, não tem como ter uma espiritualidade cristã. Então isso é básico, né? Crer no Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, crer na igreja, né? Uma espiritualidade cristã católica, a pessoa tem que crer que a igreja foi fundada por Cristo, que nós somos membros dela, tal, né? Senão não tem como ter espiritualidade. A comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição da vida eterna. Então aí são os elementos fundamentais, básicos da espiritualidade cristã. Bom, sem a fé em Cristo, não tem como falar de espiritualidade. Então a fé é o princípio básico para a gente ter uma vida espiritual. Se você chega com uma pessoa e ela diz, não, eu não acredito em Jesus Cristo, não acredito nesse Deus aí de vocês, não tem como ela ter uma espiritualidade cristã. Ela pode ter outro tipo de espiritualidade, assim como a gente tem outras religiões, como o islamismo, eles têm a espiritualidade islâmica, né? O budismo, que não chega a ser uma religião, mas uma filosofia de vida, mas tem a sua espiritualidade, e outras tantas. Mas a espiritualidade cristã parte da fé em Cristo. Isso é básico, é fundamental, né? E aqui o catecismo, no número 26, nos dá um pouco da definição do que é a fé. Vamos ler juntos aqui. A fé é a resposta do homem a Deus que se revela e a Ele se doa, trazendo ao mesmo tempo uma luz superabundante ao homem em busca do sentido último de sua vida. Tá, então é Deus que se revela. Deus se revelou. Se nós olharmos a história bíblica, começou lá com a tribo de Abraão, revelou o monoteísmo, né? Então Deus se revelou. Aí o ser humano dá a resposta: creio ou não creio? Esta é a resposta do ser humano. Então a nossa fé é a resposta a este Deus. Eu gosto muito de uma definição de fé que tem lá na carta aos Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11 trata da fé. É belíssimo esse capítulo. Hebreus 11. Lá diz assim: a fé é crer naquilo que não se vê. É verdade. Crer naquilo que não se vê, né? Aqui está dizendo, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Exatamente. É já possuir aquilo que se espera, né, para tomar posse disso, e é crer naquilo que não se vê. Porque quando nós chegarmos na ressurreição na vida eterna e a gente contemplar a Deus face a face, aí não vai precisar de mais fé. Porque aí nós já estamos na posse da realidade, daquilo que nós queremos. Mas enquanto caminhamos nesse mundo, precisamos das virtudes teologais, né? A fé, a esperança e o amor, né? Então é essa a resposta. Mas a fé, ela é também um ato humano, né?
diz aqui o versículo, né, no número 27, é um ato humano, porque é um desejo, é um dom, mas é um desejo que está dentro de nós, parte de dentro de nós. Por isso que Santo Agostinho, essa é uma das frases mais famosas dele, né, das Confissões, quando ele diz: fizeste-nos, Senhor, para vós, e o nosso coração está quieto, enquanto não descansar em vós. O que ele quer dizer com isso? Que a fé em Deus é uma realidade que, quando a gente encontra esse Deus que a gente crê, quando a gente faz essa experiência, a gente encontra o lugar certo, a gente encontra sentido. Eu gosto de dar um exemplo do quebra-cabeça. Lembra que, hoje não, né? Mas antigamente a gente comprava aqueles quebra-cabeça que era um monte de pecinha de uma paisagem, a gente punha na mesa e ia montando o quebra-cabeça e formava uma paisagem bonita, né? Então, a fé é uma pecinha do quebra-cabeça. Quando ela encaixa no seu lugar certo, pronto. Então, quando eu encontro Deus, eu encontro o meu lugar. O homem encontra, o ser humano encontra sentido em sua vida quando ele encontra Deus. Por isso que Agostinho fala que a gente vive inquieto, quer dizer, a gente vive disperso. No dia que a gente encontra Deus, bom, agora eu me encaixei, encontrei o meu lugar certo. Por isso que a fé é tão importante. Um outro documento que eu gosto muito é esse aqui. Esse documento eu sempre confundo, não sei se ele é de Bento XVI ou de João Paulo II, né? Mas esse documento chamado Fé e Razão, Fides et Ratio, ele começa, a abertura dele, ele fala isso, que como que a fé e a razão são as duas asas que o ser humano se utiliza para levantar o seu voo para Deus. É um texto belíssimo, vamos ler. A fé e a razão constituem como Deus as asas pelas quais o espírito humano se eleva à contemplação da verdade. Foi Deus quem colocou no coração do homem o desejo de conhecer a verdade e, em última análise, de o conhecer a Ele, para que, conhecendo-o e amando, possa chegar também à verdade plena sobre si próprio. Está vendo? Então, a fé e a razão. Se nós tivermos estudarmos Deus só com a razão sem a fé, vai ser um estudo simplesmente especulativo, científico de Deus. Quando a gente estuda sobre Deus, aprofunda, com a fé é diferente, porque aí a gente encontra esse equilíbrio, igual um pássaro com as suas asas, né? Se uma asa for cortada as penas, ele não consegue voar, fica desequilibrado. Então, a fé e a razão, como bem diz esse documento, são essas duas asas que o ser humano alça o seu voo para encontrar Deus. Por isso que ela é importante e fundamental na espiritualidade. Aqui é a definição da carta aos Hebreus, como você já tinha encontrado aí. A fé é o modo de já possuir aquilo que se espera, é um meio de conhecer realidades que não se vê. Já havia antecipado isso. Agora nós vamos dar um pulo lá para experiência espiritual. E aqui tem muita coisa, por isso que eu tirei aquilo que é mais essencial para meu serviço. Então, a fé é uma realidade experiencial, é uma realidade que a gente experimenta na nossa vida, não é uma teoria, é algo que a gente vivencia, que a gente experimenta no dia a dia, é algo palpável, vivencial na nossa vida. Então vamos ver como é que se dá essa experiência espiritual.
Vamos ler o primeiro parágrafo. A experiência espiritual é uma realidade pessoal, diferente das demais experiências do ser humano. Supõe o intelecto e os sentidos, porém não se reduz a nenhum deles. Inicia-se com a fé em Deus, sem a qual não é possível falar de espiritualidade. Então, essa experiência espiritual, como diz o texto aqui, ela supõe a razão, como nós vimos no texto anterior, supõe também os sentidos. Paulo tem uma frase muito bonita em uma de suas cartas, que ele diz assim: a fé entra pelo ouvido. E é verdade. Vamos procurar lembrar como é que cada um de nós conhecemos Deus na nossa vida. Um dia alguém nos falou de Deus. Ou foi a mamãe, quando eu era criança, os pais, ou a vovó, alguém me falou de Deus. Aí começa, aí tem o início da minha experiência espiritual. Aí começa a minha vida de fé. Por isso que a experiência espiritual, ela passa também pelos sentidos. Eu me lembro, e cada um de nós pode lembrar como é que começou essa nossa história espiritual. Quando a gente é criança, pequeno, né? Fala da minha mãe, né? Mas cada um pode pensar na sua situação. O que a mamãe fazia à noite? Vinha a gente na cama, pegava na mão direita aqui, vamos aprender o sinal da cruz. Você, como diz lá na minha terra, aprender a esparramar o sinal da cruz, né? Você prega, vai aqui na testa, agora aqui, falando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Aí a criança vai aprendendo, depois ela já vai sozinha. E a mamãe começa, vamos aprender a oração da Ave Maria, a oração do anjo, do Pai Nosso. Está vendo? Como que passa pelos sentidos, passa pelo tato, passa pelo ouvido. Então, supõe pela visão também, né? Por isso que a gente tem na nossa igreja católica muitos símbolos. As imagens são símbolos. São símbolos. Entramos na igreja de Santa Rita, a gente tem lá uma grande imagem do Cristo crucificado. É um símbolo. Né? Os símbolos são importantes. Nós católicos entendemos isso, que as imagens são símbolos. Eu costumo dizer que uma religião, tanto mais rica é, quanto mais símbolos ela tem para expressar a sua fé. Algumas religiões evangélicas não têm símbolo, porque eles ficam com esse medo de ser idolatria e não tem símbolo. E aí fica uma religião pobre, porque eles só têm a palavra. Empobrece a religião. Então, os símbolos nos ajudam a expressar a nossa fé. Por exemplo, se a gente vai à missa, a gente não se utiliza dos 5 sentidos? Sim, não é? Vamos lembrar. A gente chega na igreja, às vezes a gente ajoelha, aí a gente sente o tato, né? Joelho, banco, a gente senta, a gente vê, a gente escuta, vai começar o canto de entrada. Escuta o canto, a melodia, os instrumentos, né? A gente usa o cheiro, o olfato na missa? Sim. Usa. Quando tem o incenso, a fumaça perfumada do incenso, o cheiro da decoração, das flores, o cheiro das pessoas, usa o olfato, né? E a gente usa até o paladar. A gente recebe o corpo de Cristo e a gente sente o rosto do pão. Quando a comunhão nas 2 espécies, também a gente sente o gosto do vinho consagrado. Então, os sentidos estão aqui, né? Mas não se reduz a nenhum deles, porque é uma experiência muito mais rica. Não se reduz só ao intelecto, não se reduz só ao sentido. Mas essa experiência espiritual, como eu falei no início, ela tem um início, mas ela vai se
desenvolvendo. É a minha história espiritual com Deus, né? Vai se desenvolvendo numa relação amorosa entre a pessoa de Deus, pois como diz o Evangelho de São João, todo aquele que ama nasceu de Deus, conhece a Deus. Quem não ama, não tem como conhecer a Deus. Então, desde que você passou a crer em Deus, lá de criança, aí começa uma história amorosa, uma história de amor, que vai se desenvolvendo entre nós, cada um de nós, e Deus. Por isso que a experiência espiritual, a espiritualidade, ela é também afetiva. Ela não é só aqui na cabeça, ela é também do coração. É uma história amorosa. O maior mandamento que Deus nos deixou é o amor. Então a nossa relação com Deus, ela é uma relação amorosa, de afeto. Não é isso? Se a gente lembra, se a gente aqui, cada um fosse contar a sua história amorosa com Deus, a sua experiência espiritual com Deus, a gente certamente ouve coisas belíssimas, que é uma relação amorosa. Quem faz essa experiência de sentir quão grande é o amor de Deus por nós, isso é maravilhoso. Então, essa é a experiência espiritual. Depois, mais no final, a gente pode partilhar um pouco isso, né? Vamos para frente. Aqui vai falando do amor, isso é de Deus. Bem, como eu falei no começo, quando falava da fé, essa espiritualidade, ela é cristã. Ela não é a espiritualidade islâmica, budista, shintoísta. Não. Ela é, nós vivemos a espiritualidade cristã. Essa é a característica principal da nossa espiritualidade, porque nós cremos em Jesus Cristo. Somos discípulos de Jesus. Paulo trata, disse em suas cartas, mas também aqui cito a carta aos Hebreus, Deus que foi se revelando desde a tribo de Abraão, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, a encarnação do Filho de Deus, nascido de uma mulher, nascido debaixo da lei, para nos libertar. Então, nós cremos em Jesus Cristo, que esse Deus se fez ser humano. Então, essa é a característica forte de que a nossa espiritualidade é cristã. Portanto, Cristo, ele é a plenitude, o ponto mais alto da revelação. Deus falou no passado, com o povo da Bíblia, com os nossos antepassados, mas chegou um momento que ele veio aqui na terra. Então isso foi o máximo. Depois de Jesus, ele volta para o Pai e nos deixa o Espírito Santo. Não, Deus não precisou falar mais, porque a máxima revelação aconteceu com a vida do Filho de Deus aqui na terra. Por isso que aqui Paulo trata disso na carta aos Gálatas, né? Que primeiro, no Antigo Testamento, né, a lei do povo de Israel foi a preparação do povo para que quando chegasse o seu filho, o povo tivesse preparado. Não estava nem tanto assim, né? Tanto é que não aceitava, né? Então, por isso que Jesus, nós cristãos cremos, e a igreja nos diz, que ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem.
isso é fundamental para a nossa fé e a nossa espiritualidade. Às vezes na igreja tem algumas correntes assim de espiritualidade que fica pregando o Jesus muito lá em cima, muito humano, muito divino só, esquece que ele foi humano. Olha o evangelho de domingo passado, ontem, né? Foi tentado. As características de Jesus, se a gente lê os evangelhos, procurando olhar as características dele, profundamente humanas. Ele só não tinha condições de pecar por ter a natureza divina, ele não tinha como pecar, né? Mas enquanto humano, igual a nós em tudo, como diz a carta aos Hebreus, né? Foi tentado. Outro dia saiu um evangelho que eu achei interessante, faz poucos dias, durante a semana, que os fariseus, eles ficam sempre no evangelho cutucando Jesus, né? Armando cilada, provocando, né? Aí que os fariseus fizeram uma provocação lá em Jesus, aí Marcos diz assim: Jesus deu um grande suspiro, e aí ele respondeu. Eu ainda falei assim, não, menino, Jesus contou até 10. É isso, contou até 10. Para não estourar, né? Olha a paciência, né? Está vendo aqui agora que o menor versículo da Bíblia, aí em João, que fala: Jesus chorou. Chorar é que uma coisa mais humana que chorar. característica humana. Chora. Exatamente. Ele chorou diante do túmulo de Lázaro, antes de dar a vida para ele novamente. Tem várias passagens, por exemplo, quando ele vai chegando em Naim, que ele vê aquela mãe viúva indo enterrar o seu único filho, Jesus fica profundamente comovido. Ele sente compaixão. Isso é maravilhoso. Deus igual a nós. Então a gente não pode ficar naquele Jesus só lá das alturas, não. Ele é humano, igual a nós, né? Ele é o rosto humano de Deus, como diz a música que nós cantamos. Vamos ver o que mais que tem por aqui. Um monte de coisa. Também eu vou passar para um outro tema, que é muito interessante. Eu também acho que é importante a gente por exemplo, a espiritualidade, ela está muito ligada e ela se desenvolve e se expressa de uma forma muito simbólica, porque ela descreve essa relação subjetiva nossa com Deus, que é o objetivo, né? Então aqui eu cito o exemplo, por exemplo, quando Santa Teresa de Jesus, ela fala do progresso espiritual, ela descreve como uma casa, uma mansão, né? Tem essa obra de Santa Teresa, chamada Mansão, onde a pessoa vai entrando e descobrindo os segredos mais íntimos da casa. São João da Cruz, que é outro mestre de espiritualidade, para ele a espiritualidade se desenvolve como no monte. A obra dele é Subida do Monte Carmelo. Então veja, a espiritualidade ela se descreve uma linguagem simbólica. Para Santo Agostinho, a espiritualidade ela se desenvolve dentro, numa viagem interior, em que a gente entra dentro de nós e aí a gente encontra Deus. Aqui eu já falei isso, né? Que a religião ela é rica quando ela tem muitos símbolos para expressar a sua fé. Aqui eu falo da importância do símbolo do coração, mas eu queria falar aqui um outro aspecto da espiritualidade, que é a influência também, a influência da cultura
que a gente vive, influencia também na nossa espiritualidade. Veja, eu me dei conta disso, que até a geografia, o clima influencia na nossa espiritualidade, quando eu fui morar na Europa pela primeira vez, né, como freio na vida de formação para a gente ser freio, e o que acontece? As estações lá, muito diferentes daqui, né? Quando chegou o Natal, aquele frio terrível, né, abaixo de zero, você olha fora, não vê uma folha verde, porque está no inverno, todas as folhas já caíram no outono, nem um sinal de vida, né? Frio, parece que não tem vida, e aí celebra o Natal. Aí mas o Natal aqui é assim, porque lá no Brasil o Natal é calor, verão, né, dezembro, calor, muita chuva de verão, a natureza está tudo verde, está explodindo de verde, né? E aí que eu me dei conta que até a geografia, o clima influenciam na nossa espiritualidade. Para mim, aquele Natal lá naquele frio parecia Natal. Aí eu conversando lá em Roma, quando eu estudei lá, conversando com uma freira, que era da Romênia, ela falou assim: sabe que isso aconteceu comigo quando eu fui morar no Brasil? Chegou o Natal, eu falei assim, mas o Natal aqui é assim, um calor terrível, um monte de chuva, está vendo? Como que até a geografia e as estações influenciam na nossa espiritualidade, né? Bom, aqui agora então a gente vai ver sobre a espiritualidade do leigo, que é o caso de vocês, né? Para ajudá-los na vivência da sua espiritualidade. Bom, primeiro lembrar aqui, né, que o leigo, todos nós, pelo batismo, somos membros vivos da igreja. Então, como batizados, discípulos de Jesus, todos nós estamos no mesmo barco. Aí não tem diferença se é papa, se é bispo, se é padre, se é preto, não. Todos somos batizados. Todos somos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. E essa é a característica mais importante. Depois, na vocação de cada um vai ocupar na igreja um lugar neste corpo vivo. Mas a primeira característica, que é a mais importante: todos somos membros do corpo de Cristo. Aí é o lugar de cada um na igreja. Não tem definição de leigo lá da Gênesis, mas isso não interessa, né? Aí eu pergunto: como o leigo vive a espiritualidade cristã? E o texto básico que eu uso é desse senhor aqui, leigo, chamado Rude Albino da Assunção, A Espiritualidade dos Leigos. Eu usei como base esse livrinho aqui quando dei espiritualidade no curso de teologia, e gostei muito, porque é um livro escrito por um leigo que fala da sua espiritualidade, do lugar de vocês na igreja. E ele é muito legal. E olha como ele começa falando como é a espiritualidade do leigo. Vamos ler a primeira frase. Acordar cedo, preparar o café, colocar o uniforme nas crianças para irem à escola, ir para o trabalho, enfrentando o trânsito do nosso de cada dia. Não é assim a vida de vocês? Pois é, a espiritualidade dos leigos, ele vai ser isso também, né? Ela se desenvolve aí no seu carro, você vive. E aí, o segundo texto dele aqui, ele vai mostrando essa diferença, né? Vamos ver. Comumente, o leigo não busca, não encontra o Senhor nas ermidas, nos altos montes. O monte de Tabor não é a habitação diária do leigo. O Altíssimo deve ser
aqui que vocês vivem a sua espiritualidade. Diferente das freiras que estão lá no convento, diferente dos monges que estão lá nos mosteiros, diferente dos padres que estão lá a serviço da paróquia. Então, essa é a característica da espiritualidade dos leigos: viver a sua vida cristã, desenrolar a sua espiritualidade no mundo, no dia a dia. Isso é maravilhoso. E a espiritualidade de vocês, nesse sentido, é muito diferente da espiritualidade da freira, da nossa espiritualidade dos freis agostinianos, que vivemos um carisma agostiniano. É muito diferente. Mas cada um vai se santificar no seu lugar próprio, que é a igreja. Vocês são igreja aí no mundo, né? Vocês sabem que tem na igreja as freiras e os monges que são de clausura, né? Só vivem aí no mosteiro, só saem em casos muito extremos, para ir no médico, para ir no dentista, passa a vida aí, né? Nos muros, dentro dos muros aí do mosteiro, né? Aí, a primeira e única vez que eu escutei o Papa Francisco assim pessoalmente, foi numa ida minha a Roma, e ele ia falar para os freis e as freiras. E aí ele falou de uma freira, de uma monja, que vivia, que aí no mosteiro ela não estava assim, não era o seu lugar aí, né? E aí ela deixou a sua vocação aí de monja e foi viver como leiga no mundo. Então, que depois que ela saiu do mosteiro, foi viver a vida cristã como leigo, ela falou: o meu mosteiro é o mundo. E é verdade, né? Quer dizer, o leigo não vive dentro dos muros do mosteiro, mas ele vive na realidade do mundo. Assim é a vida cristã e a espiritualidade do leigo. Vamos ver o que mais o que ele fala aqui. Vamos ler. Não Precisamos apenas de momentos de espiritualidade, mas de uma vida espiritual, na qual alguns instantes fragmentários de prece se enquadram perfeitamente dentro de um harmonioso mosaico existencial, o qual faz tudo ganhar sentido e, portanto, valor e beleza. A santidade não é uma meta que se busca apesar de tudo isso, mas principalmente precisamente por meio dessas exigências e desses pequenos horizontes diários. Olha isso. O leigo vai se santificar aí nos seus afazeres do dia a dia. A santidade de Deus em sua vida vai se desenvolver aí, neste seu mundo. É interessante que quando a gente está confessando, geralmente depois que a pessoa confessa os seus pecados, eu pergunto assim: e aí, você reza todos os dias? Às vezes a pessoa fala que reza e tal, ou às vezes a pessoa fala assim: não, Frei, não tem muito tempo para rezar todos os dias, né? Fala assim: olha só, se você começar fazendo assim, bom, você está indo para o trabalho, você está no trânsito aí, no carro, você pode rezar, conversando com Deus quando você vai para o seu trabalho. Você está lá no seu trabalho, às vezes tem um momento que você dá uma paradinha, eleva o pensamento a Deus, faz uma prece dependendo da situação que você está vivendo naquele momento. Você está com um grande pepino para resolver, entrega aquele problema nas mãos de Deus, pede solução, pede força. Você fez uma prece. Se recebeu uma boa notícia, aconteceu uma coisa boa lá na sua casa, lá no seu trabalho, você, graças a Deus, que maravilha, obrigado, Senhor. Você fez uma prece. Então, uma pessoa assim, chegou no final do dia, ela não rezou? Rezou e muito, né? Ou às vezes eu pergunto e a pessoa fala assim:
eu rezo o terço todo dia. Bom, mas o terço é uma forma de oração e não é a mais importante. Quem gosta do terço, da reza do terço, se identifica com essa espiritualidade, vai se sentir bem. Mas não rezar o terço só para cumprir e ficar só nele, senão não adianta. O mais importante que o terço é a oração pessoal, que eu falo com Deus, que eu entrego as minhas dificuldades, em que eu rezo pelas pessoas. Está vendo a diferença? Porque sem a oração não tem como desenvolver em minha vida a espiritualidade. Então a gente precisa da oração, a gente precisa dos sacramentos. Aí eu pergunto à pessoa: você vai à missa aos domingos? Tem sido fiel à missa aos domingos? Às vezes sim, às vezes não. Mas como que um cristão católico vai viver a espiritualidade, vai buscar a santidade, se ele não vai se alimentar no domingo daquilo que é o mais importante, que é a celebração da Eucaristia? Então, está vendo? Nós precisamos da oração, dos sacramentos e depois ligar isso com a vida. O Evangelho de hoje. Quem leu o Evangelho de hoje sabe o que eu estou falando. Mateus 25, né? Eu tive fome e me deste comer, estava nu, me deste vestir, estava doente e fosse me visitar. Aí, ó, a ligação da fé, da espiritualidade com a vida. Senão, essa espiritualidade só fica na teoria lá, né? Tem que ter essa ligação. E com isso eu termino, vou deixar para a gente, quem quiser fazer a colocação, eu queria colocar uma última coisa. Eu estou percebendo no mundo que vivemos hoje. Não sei se devido a uma falta de ajuda da igreja, de nós os padres, hoje está acontecendo na igreja, nos cristãos católicos, uma coisa que eu chamo de devocionismo. O que é o devocionismo? As devoções fazem parte da espiritualidade? Sim, né? O terço, via sacra, procissões, novenas, são devoções. Elas devem ser integradas na minha vida espiritual. Mas eu não posso ficar só na devoção. Hoje está acontecendo, infelizmente aí, por causa de alguns padres da mídia, né, da internet, o devocionismo, em que o católico só faz novena, consagração, não sei das quantas, quaresma, não sei das quantas, um monte de devoções. Aí cai no devocionismo. Espiritualidade não é isso. Isso não é espiritualidade. Mas aí reduz, empobrece e só fica no devocionismo. Isso não é. Bom, perguntas, colocações.